Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu não acredito em fantasmas. Deixe-me começar dizendo isso. Eu sou engenheiro civil, lido com concreto, aço e física. Se uma porta bate, é uma corrente de ar. Se o chão range, é dilatação térmica. Mas o que aconteceu no Hotel San Rafael, na beira daquela estrada estadual esquecida, no interior do Paraná, eu não consigo explicar com física. Era uma terça-feira chuvosa. Eu estava dirigindo há 8 horas e meus olhos ardiam. O hotel era um prédio dos anos 70, com aquela arquitetura brutalista desgastada, manchada pela umidade e pelo tempo. O letreiro neon piscava um vermelho doentio, refletindo nas poças do asfalto. O saguão cheirava a mofo e carpete velho. O recepcionista, um homem magro com olheiras profundas e uma pele que parecia papel-manteiga, mal olhou para mim. Quarto 402, disse ele, jogando uma chave pesada de metal no balcão. Não era cartão magnético, era uma chave física, fria. O elevador está quebrado, escadas à esquerda. O quarto ficava no quarto andar. A cada degrau que eu subia, o ar parecia ficar mais denso, mais difícil de respirar. O silêncio no corredor era absoluto, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio de preparação, como quando você prende a respiração antes de mergulhar. O 402 era um quarto padrão. 2 camas de solteiro, uma TV de tubo antiga e um frigobar que zumbia alto demais. Mas foi o cheiro que me atingiu primeiro. Não era cheiro de podre, era cheiro de água sanitária, muito forte. Aquele cheiro químico que queima as narinas, usado para limpar açougues ou hospitais. Pensei, pelo menos limparam bem o quarto. Tomei um banho rápido. A água tinha um gosto metálico. Deitei na cama exausto e apaguei as luzes. O brilho vermelho do letreiro do hotel lá fora passava pela cortina fina, banhando o quarto numa penumbra cor de sangue. Acordei às 3h15 da manhã. Não acordei devagar. Meus olhos se abriram subitamente, como se um alarme tivesse disparado dentro da minha cabeça. O quarto estava gelado. O zumbido do frigobar tinha parado. Foi quando eu ouvi. Veio do quarto ao lado, o 404. Era um som úmido. Slosh, slosh, como um pano molhado sendo batido contra a parede, ritmicamente. Slosh, pausa, slosh, pausa. Levantei e encostei o ouvido na parede. O som mudou. Agora parecia arranhões, unhas ou algo duro raspando o reboco do outro lado. E uma respiração. Não era respiração. Era um gorgolejar. Como alguém tentando respirar com a garganta cheia de fluido. Mas tem alguém aí? Perguntei alto, batendo na parede. Precisa de ajuda? O barulho parou instantaneamente. Voltei para a cama, o coração acelerado. Deve ser algum bêbado passando mal, racionalizei. Mas a tensão não passava. 10 minutos depois, notei algo na porta que conectava meu quarto ao quarto vizinho. Aquelas portas duplas de hotéis antigos. Embaixo da fresta da porta, a luz do corredor não entrava. O que entrava era uma sombra líquida. Uma poça escura começou a se formar no meu carpete, vindo debaixo da porta do 404. Acendi o abajur. Não era água, era escuro, viscoso e fedia. O cheiro de água sanitária tinha sumido, substituído por aquele cheiro inconfundível, doce e ferroso. Cobre. Sangue. Pulei da cama, peguei meu celular para ligar para a recepção. Sem sinal. O telefone fixo do quarto estava mudo. A poça aumentava. E então a maçaneta da porta conectiva girou. Lentamente. Muito lentamente. O metal rangia, protestando contra a ferrugem. Eu estava paralisado. Sabe quando dizem que em perigo você luta ou foge? É mentira. Às vezes você congela. Eu vi a maçaneta girar até o fim. A porta estalou. Estava trancada pelo meu lado, graças a Deus. Então, a batida começou.
Não com a mão. Parecia que alguém estava batendo com a testa. Um som surdo de osso contra madeira. Thump, thump, thump. Abra! A voz era sussurrada, molhada, como se a boca de quem falava estivesse cheia de líquido. Está frio. Aqui. Eu recuei até a janela, pronto para quebrá-la se precisasse. Quem está aí? Gritei, minha voz falhando. A batida parou. O silêncio voltou, pesado. Olhei para a poça de sangue no chão. Ela começou a recuar. Não secar, recuar. Como se estivesse sendo sugada de volta para o quarto 404. O líquido desafiava a gravidade, escorrendo para trás, para debaixo da porta. Foi nesse momento que ouvi o som da chave. Não na minha porta, na porta do corredor do 404. Alguém estava entrando no quarto vizinho pelo corredor. Ouvi passos pesados, botas, e uma voz familiar, a do recepcionista. De novo, não, ele disse com um tom de cansaço, não de medo. Eu disse para você ficar quieta essa noite. Ouvi um som de arrasto pesado, como um saco de cimento sendo puxado pelo chão, e o som úmido parou. Peguei minha mala, nem vesti meus sapatos direito e saí correndo do meu quarto. No corredor, a porta do 404 estava entreaberta. Eu não devia ter olhado. A curiosidade humana é uma maldição. Eu olhei. O quarto 404 não tinha móveis, não tinha cama, não tinha TV. As paredes eram cobertas de plástico preto, do teto ao chão, e no centro havia apenas um ralo no chão de concreto. O recepcionista estava lá, de costas para mim, esfregando o chão com muita água sanitária. Mas não havia mais ninguém lá. O sangue, o gorgolejar, a voz, tinham sumido. O recepcionista parou de esfregar. Ele não se virou, mas eu vi seus ombros ficarem tensos. Ele sabia que eu estava ali. O check-out é ao meio-dia, senhor, disse ele, sem se virar. Eu corri. Desci os 4 andares quase caindo. Entrei no carro e dirigi. Dirigi até o sol nascer, até estar a 3 estados de distância. Pesquisei sobre o hotel dias depois. Não encontrei nenhuma notícia de crime, nenhum relato assombrado. Apenas avaliações reclamando do cheiro de mofo. Mas eu sei o que vi. E o pior não foi o sangue ou a voz. O pior foi quando eu cheguei em casa e fui desfazer minha mala. No meio das minhas roupas havia um papel timbrado do hotel, velho e amarelado. Nele estava escrito com uma letra trêmula e manchada de algo marrom. Obrigado por me ouvir. É muito solitário aqui embaixo do concreto. Eu nunca mais fiquei em um hotel com portas conectivas e, às vezes, quando estou sozinho em casa e o silêncio fica pesado demais, eu sinto aquele cheiro, água sanitária e cobre. Eu nunca mais viajo à noite sozinho e, definitivamente, nunca mais paro em hotéis onde a recepção tem vidro à prova de balas. Mas naquela terça-feira, a chuva na BR-116 estava torrencial e meus olhos ardiam de sono. Eu precisava parar. O lugar se chamava Hotel Descanso Real, ou algo genérico assim. O letreiro de neon falhava na letra E, piscando num ritmo epilético que dava ao estacionamento vazio uma aura doentia. Peguei a chave do quarto 204 com um recepcionista que nem tirou os olhos da TV. O 203 está ocupado, tenta não fazer barulho. Ele resmungou. Eu só queria dormir. O quarto cheirava a cigarro velho camuflado por um desinfetante de lavanda barato. As paredes eram daquelas finas, drywall oco, onde você consegue ouvir a tubulação vibrar quando alguém dá descarga 3 quartos adiante. Tomei um banho frio. O chuveiro não esquentava e me joguei na cama. Eram 02:15 da manhã quando o barulho começou. No começo parecia normal, passos pesados no quarto ao lado, o 203, o som de um zíper abrindo e fechando, coisas caindo no chão. Pensei, ótimo, um vendedor viajante arrumando as malas de madrugada. Virei para o lado, cobrindo a cabeça com o travesseiro, mas o isolamento acústico era inexistente. Então, ouvi uma voz. Não era uma conversa. Era um sussurro rouco,
monótono, quase carinhoso. Calma. Shhh. Já vai passar. Gelei. Parecia que ele estava consolando alguém. Fiquei esperando ouvir uma resposta, uma voz feminina, o choro de uma criança, qualquer coisa. Mas só havia silêncio da outra parte. O que veio a seguir não foi um grito. Foi um baque surdo. Poc! Como um saco de cimento caindo no chão. Sentei na cama. O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico. Colei meu ouvido na parede fria. Eu precisava saber se deveria chamar a polícia ou se era apenas minha mente cansada criando paranoias. Do outro lado, ouvi um som que jamais vou esquecer. Sabe aquele barulho de quando você está cortando um frango cru e a faca atinge a cartilagem? Aquele som úmido seguido de um estalo seco, foi isso, repetidamente. Crack, respiração ofegante, slurch. Meu coração batia tão forte que eu achei que o vizinho poderia ouvi-lo através da parede. Minha mente tentava racionalizar. Ele está cortando carne no quarto de um hotel? O cheiro chegou uns 10 minutos depois. Não era cheiro de podre, era cheiro de cobre. Metálico, denso, entrando por baixo da porta de conexão trancada que separava nossos quartos, misturado com um cheiro forte de água sanitária. Ele estava limpando. Foi quando ouvi a frase que me fez levantar da cama em um pulo silencioso, com as pernas tremendo. A voz do homem, agora irritada, frustrada, como alguém que tenta fechar uma mala cheia demais. Não cabe. A perna não dobra. Que merda, não cabe. O horror não foi imediato, ele veio em ondas, a compreensão do que não dobrar significava. Ouvi o som de uma serra manual, o zumbido rítmico, o esforço físico do homem do outro lado, o som abafado de osso sendo serrado. Eu precisava sair. Agora, não peguei minha mala. Peguei apenas a chave do carro e meus sapatos, que segurei nas mãos para não fazer barulho. Girei a maçaneta do meu quarto com a lentidão de um cirurgião. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio da madrugada. O som da serra no 203 parou instantaneamente. Prendi a respiração. Por 10 segundos, nada aconteceu. Ele estava ouvindo. Ele sabia que eu estava acordado. Abri a porta e saí para o corredor mal iluminado, com o carpete vermelho gasto. Comecei a andar rápido em direção à escada de emergência. Foi quando a porta do 203 se abriu. Eu não corri. O instinto humano é estúpido. A gente congela. Eu olhei para trás. Um homem de meia idade, careca, vestindo uma camisa social branca com as mangas dobradas, saiu. Ele parecia um contador, um pai de família, exceto pelo fato de que ele estava suando bicas e arrastava uma mala grande, preta, rígida. A mala parecia pesar 1 tonelada. Ele trancou a porta, virou-se e me viu. Nossos olhares se cruzaram. Os óculos dele estavam respingados, pontos minúsculos, vermelhos escuros, nas lentes e na gola da camisa imaculada. Ele não correu, ele não gritou, ele apenas sorriu. Um sorriso cansado, de cumplicidade, e colocou o dedo indicador sobre os lábios. Paredes finas, né? Ele disse. Desci as escadas pulando os degraus de 3 em 3. Entrei no carro, liguei o motor e saí cantando pneu, sem olhar para trás. Dirigi por 4 horas seguidas até parar em um posto policial, já no estado vizinho. Contei tudo. Falei do cheiro, da serra, da mala, dos respingos nos óculos. Eles mandaram uma viatura para verificar. Sabe o que é mais macabro? Eles encontraram o quarto 203 limpo, impecável. O cheiro de água sanitária era tão forte que ardia os olhos, disseram os policiais. Não havia corpo, não havia mala. O homem tinha feito check-out 10 minutos depois de mim. O nome no registro era falso. Mas eles acharam uma coisa. Na pressa de limpar, ele esqueceu algo debaixo da cama, um único dente molar, com a raiz ainda presa. Até hoje, quando entro em um quarto de hotel e ouço um barulho no quarto ao lado, eu não reclamo. Eu não bato na parede. Eu pego minhas coisas e vou embora, porque eu sei que monstros não vivem embaixo da cama. Eles fazem check-in no quarto ao lado.
Meu nome é Daniel. Eu não costumo falar sobre isso, e minha esposa, Clara, se recusa terminantemente a tocar no assunto. Se você perguntar a ela, ela vai dizer que tivemos uma intoxicação alimentar severa e alucinamos. Mas eu sei o que vi. E pior, eu sei o que ela viu, porque eu vi o reflexo nos olhos dela antes de tudo desmoronar. Aconteceu há 2 anos. Queríamos salvar nosso casamento, que estava desgastado pela rotina. Escolhemos um hotel boutique em uma região de serra, longe de tudo. Era um casarão antigo, reformado, cercado por araucárias e neblina. Hotel Vale das Sombras não era o nome real, mas é como eu o chamo nos meus pesadelos. Nós fomos os únicos hóspedes naquele fim de semana. Isso deveria ter sido o primeiro alerta. O quarto era luxuoso, com móveis de madeira maciça e uma banheira vitoriana. Mas havia algo errado com a geometria do lugar. Sabe quando você entra em uma sala e sente uma pressão nos ouvidos, como se estivesse descendo uma serra rápido demais? Era assim o tempo todo. Na primeira noite acordei com sede. O relógio digital marcava 03:33. Clara dormia profundamente ao meu lado. Levantei e fui ao banheiro. Quando voltei, parei na porta do quarto. Clara estava sentada na cama, de costas para mim. Ela penteava o cabelo. Amor? Chamei, confuso. O que você está fazendo? Ela não respondeu. O movimento da escova era mecânico. Ras, ras, um som seco, como lixa em madeira. Dei um passo à frente e, nesse momento, minha mão tocou algo quente na cama, sob o edredom. Olhei para baixo. Clara estava deitada, dormindo. Meu sangue gelou de uma forma que dói fisicamente. Olhei para a cama. Clara dormindo. Olhei para a beira da cama. A outra Clara continuava penteando o cabelo. Eu queria gritar, mas a voz travou na garganta. A figura sentada parou de escovar. Lentamente, ela virou a cabeça. Não foi um movimento humano. O pescoço estalou e girou mais do que a anatomia permite. O rosto era o da minha esposa, mas errado. A boca era larga demais. Os olhos não tinham branco. Eram poços de um preto líquido, e ela sorriu. Um sorriso que ia de orelha a orelha, mostrando dentes demais. Pisquei, e ela sumiu. O cheiro de ozônio e terra molhada ficou no ar. Tentei me convencer de que foi um pesadelo acordado. Paralisia do sono. Voltei para a cama tremendo, abracei a Clara verdadeira e esperei o sol nascer. Mas o dia seguinte foi pior. O hotel mudava, eu juro. Saíamos para o café da manhã e o corredor tinha 20 metros. Quando voltávamos, parecia ter 100 metros. As portas dos outros quartos, que deveriam estar trancadas, às vezes estavam entreabertas. E de dentro delas vinha o som. Não eram correntes ou gemidos, eram conversas, nossas conversas. Eu ouvia minha própria voz discutindo com Clara dentro do quarto 104. Eu não aguento mais, Daniel. Você nunca me escuta. Cala a boca, Clara. Eram discussões que tivemos meses atrás, em casa, reproduzidas ali, naquele corredor vazio, com uma fidelidade de áudio aterrorizante. O hotel estava reproduzindo nossas memórias ruins. Clara começou a chorar no corredor. Vamos embora, Daniel. Agora. Corremos para o quarto para pegar as malas. Foi quando a porta bateu atrás de nós e a tranca girou sozinha. A luz acabou. A escuridão era total, densa, pesada. Daniel? Clara sussurrou. Eu segurei a mão dela. Tô aqui. Pega o celular. Liga a lanterna. A luz do celular dela iluminou o quarto. Mas o quarto não era mais o nosso. As janelas tinham sumido. No lugar delas havia paredes de tijolos crus. A porta também tinha sumido. Estávamos em uma caixa de alvenaria. E no canto, onde deveria estar a poltrona, havia aquilo. Era uma massa alta, magra, pálida como a barriga de um peixe morto. Tinha braços longos que arrastavam no chão. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa de carne, exceto por uma fenda vertical, onde deveria ser a boca.
A coisa começou a falar, mas não usava a própria voz. Ela usava a minha voz. Eu te amo, Clara, a criatura disse, com a minha entonação perfeita, enquanto dava um passo em nossa direção. Depois mudou para a voz da Clara. Vamos ter um bebê, Daniel. Ele estava se alimentando de nós, da nossa história. Clara gritou e jogou um abajur na coisa. O objeto atravessou a criatura, como se ela fosse fumaça, mas o impacto físico fez a ilusão do quarto tremer. Percebi que aquilo era um jogo mental. O medo alimentava a armadilha. Não olha para ele, gritei, fechando os olhos e puxando Clara. A porta está lá, a porta tem que estar lá. Arrastei minha esposa cegamente para onde a porta deveria estar. Senti as garras frias daquela coisa roçarem na minha nuca. O hálito era de carne podre e formol. Fiquem, fiquem. A coisa sussurrava com a voz da minha falecida mãe. Soquei a parede cega. 1, 2, 3 vezes, até meus nós dos dedos sangrarem. Eu recusei a realidade que o hotel impunha. Existe uma porta aqui. Na 4ª pancada, minha mão encontrou madeira, não tijolo. A maçaneta girou. Caímos no corredor. As luzes piscavam freneticamente. O hotel parecia estar tendo uma convulsão. As paredes vibravam, quadros caíam. Descemos as escadas correndo. Não olhamos para a recepção, onde o recepcionista estava parado, imóvel, de costas para nós. Entramos no carro. Eu nunca dirigi tão rápido na minha vida. Só paramos quando as luzes da cidade apareceram, 30 quilômetros depois. Sobrevivemos. Voltamos para casa. Mudamos de apartamento. Nunca mais tocamos no assunto. Mas o terror real não acabou naquela noite. O terror é o que acontece agora. Às vezes, quando estou no banho, eu ouço Clara me chamar do quarto. Daniel, vem aqui ver uma coisa. Eu desligo o chuveiro e estou prestes a responder quando ouço o barulho da chave na porta da frente. É a Clara, chegando do trabalho, entrando em casa naquele exato momento com as compras do mercado. Então, quem é que estava me chamando de dentro do quarto segundos antes? Eu não vou verificar. Eu tranco a porta do banheiro, ligo o chuveiro novamente e choro. Porque eu sei que uma parte daquele hotel veio conosco. Ou talvez nós nunca tenhamos realmente saído de lá. Eu sou engenheiro civil. Trabalho com estruturas, concreto, lógica. Não acredito em fantasmas, chakras ou horóscopo. Mas o que aconteceu no quarto 508 do Grand Hotel Fimpum, vou preservar o nome, fica no centro antigo de São Paulo, desafia qualquer lógica estrutural que eu conheça. Era uma viagem de negócios rápida. O hotel era um daqueles prédios dos anos 50, teto alto, carpete vermelho escuro nos corredores e um cheiro permanente de madeira encerada misturada com poeira. O tipo de lugar que já foi chique, mas hoje carrega um peso estranho no ar. Fiz o check-in às 23 horas. O saguão estava vazio, exceto pelo recepcionista noturno, um senhor pálido que parecia tão antigo quanto a mobília. O 508 é tranquilo, ele disse, entregando a chave pesada de metal. Fica no final do corredor. O quarto era enorme. Uma cama de casal no centro, um armário de madeira maciça que parecia um caixão em pé e uma porta comunicante, aquelas portas duplas que conectam 2 quartos, trancada. O problema começou às 02:00 da manhã. Eu estava trabalhando no laptop quando senti o cheiro. Não era cheiro de esgoto ou mofo, era cheiro de frio. Sabe quando você abre um freezer antigo que não foi limpo há anos? Aquele cheiro de gelo velho e carne queimada pelo frio? O quarto, que estava abafado pelo calor de novembro, despencou de temperatura em segundos. Minha respiração começou a formar vapor. Levantei para desligar o ar-condicionado, mas ele já estava desligado. Foi quando ouvi o som vindo da porta comunicante. Toque, toque, toque. 3 batidas, rítmicas, educadas. Parei no meio do quarto. Tem alguém aí? Perguntei. Silêncio. Voltei para a cama tentando ignorar.
As paredes de hotéis antigos são grossas, não deveria passar som. 5 minutos depois. Toque, toque, toque. Dessa vez mais forte. A madeira vibrou. Levantei irritado. Fui até a porta comunicante e colei o ouvido nela. Olha, amigo, já é madrugada. Dá para parar? Do outro lado, ouvi uma respiração. Não era uma respiração normal. Era um som gorgolejante, úmido, como se alguém estivesse tentando respirar com os pulmões cheios de água. E então, uma voz. Mas não era a voz de um homem ou mulher. Era a minha voz. Dá para parar? A coisa repetiu, no mesmo tom de irritação que eu tinha acabado de usar. Recuei 2 passos, sentindo um arrepio subir pela espinha. Quem está aí? Gritei agora com medo. Quem está aí? A minha voz respondeu do outro lado, mas agora com uma distorção, como uma fita cassete sendo mastigada. Peguei o telefone fixo do quarto para ligar para a recepção. A linha estava muda, morta. Foi quando olhei para o espelho da penteadeira, que refletia a porta comunicante atrás de mim. A maçaneta da porta comunicante estava girando, lentamente. O problema é que aquela porta estava trancada do meu lado por uma fechadura simples, mas também deveria estar trancada do outro lado. A maçaneta girou até o fim e a porta se abriu. Não havia outro quarto do outro lado, havia apenas escuridão, um breu absoluto, denso, que parecia absorver a luz do meu abajur. E da escuridão saiu uma mão. Era uma mão cinzenta, longa demais, com dedos que tinham uma articulação extra. Ela tateou o batente da porta, como se estivesse testando a realidade. Eu queria correr para a porta do corredor, mas minhas pernas não obedeciam. O terror paralisa de um jeito que os filmes não mostram. Você vira pedra. A coisa colocou a cabeça para dentro do quarto. Não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas uma pele lisa, esticada e pálida. Mas mesmo sem boca, ela emitiu um som agudo, de estática de rádio, que foi aumentando de volume até meus dentes doerem. Eu caí de joelhos, tapando os ouvidos. O cheiro de freezer velho ficou insuportável. Senti a presença se aproximar. Senti o frio irradiando dela. Ela parou na minha frente. Eu conseguia ver os pés dela, descalços, inchados, roxos como os de um cadáver afogado. A estática parou subitamente. Uma fenda horizontal se abriu na pele lisa do rosto da criatura, e com a minha voz, perfeitamente clara, ela sussurrou. A vaga foi preenchida. Ela estendeu a mão e tocou minha testa. O toque queimou. Foi como encostar em gelo seco. A dor foi tão intensa que minha visão escureceu. Apaguei. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Estava deitado no chão, perto da porta do corredor. O quarto estava quente novamente. A porta comunicante estava fechada e trancada. Arrumei minhas coisas em pânico, tremendo, e desci para o check-out. Eu só queria sair dali. Joguei a chave no balcão. O recepcionista da manhã era um jovem simpático. O senhor dormiu bem? Ele perguntou. Quem estava no quarto ao lado? O 510, perguntei, tentando controlar a voz. O rapaz franziu a testa e olhou para o computador. Senhor, o 508 é um quarto de canto. Não existe quarto 510. Do lado da sua parede fica o poço de ventilação do prédio antigo. Gelei. Mas tem uma porta comunicante. Ele riu sem graça. Ah, sim, aquela porta é decorativa. Ela foi emparedada na reforma de 1994. Tem tijolo maciço atrás dela. Eu paguei a conta e saí sem dizer mais nada. Mas eu tenho uma prova. Não sou louco. No centro da minha testa, onde a coisa me tocou, a pele ficou branca. O pigmento morreu. Tem uma marca em forma de polegar, gélida ao toque, que nunca mais desapareceu. E às vezes, quando estou sozinho em casa, e o silêncio é profundo demais, eu ouço. Bem baixinho, vindo de algum lugar atrás das paredes da minha própria casa. Toque, toque, toque.
O quarto era comum, uma cama de casal larga, uma TV de tubo antiga sobre uma cômoda de madeira escura e um espelho de corpo inteiro fixado na porta do guarda-roupa. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalo ocasional da madeira se ajustando ao frio. Deitei-me por volta das 23h. O cansaço era tanto que apaguei imediatamente, mas por volta das 02h14 acordei. Não foi um barulho. O espelho mostrava o que o tecido escondia. Uma figura cinzenta, nua e terrivelmente magra estava deitada de bruços sobre mim, com o rosto a poucos centímetros do meu peito. A pele dela parecia pergaminho molhado. A criatura no reflexo não tinha olhos, apenas órbitas profundas cheias de uma substância escura. Ela estava com as mãos espalmadas sobre o meu corpo, e sua coluna vertebral sobressaía como uma fileira de dentes afiados sob a pele das costas. O pior momento foi quando a coisa no espelho percebeu que eu a estava observando pelo reflexo. Passei o resto da noite no saguão, sentado sob as luzes fluorescentes da recepção. O recepcionista, um rapaz jovem que lia um livro, não perguntou nada. Ele apenas me olhou com uma expressão de pena,
como se já tivesse visto centenas de pessoas saírem correndo daquele andar. Quando o sol nasceu, pedi que um segurança me acompanhasse para pegar minhas malas. O quarto estava impecável. A cama estava arrumada, exatamente como eu a deixei antes de deitar. Mas ao pegar minha jaqueta que estava sobre a cama, notei algo. No lençol branco, exatamente onde o volume estava deitado, havia uma mancha úmida e escura, com o cheiro inconfundível de terra de cemitério e água estagnada.